Ô Diego, o aquário tem que ser de vidro ou de acrílico? O Diego, qual é o tamanho que eu tenho que ter o aquário, Diego? Pessoal, esse é um dos assuntos que mais a galera me chama. O pessoal tem me chamado bastante no Instagram para me perguntar sobre aquário de bateria. Então no vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas, as maiores dúvidas sobre aquário de bateria. Segura aí. Fala galera, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o Diego. Sim, hoje a gente está num lugar diferente. Eu tô aqui no meu apartamento e a gente tá tentando gravar aqui. Eu tô aqui na sala, o apartamento não é dos maiores do mundo, mas a gente tá se virando e se tiver algum problema já nos perdoe. Então vamos lá. O pessoal tem me perguntado bastante sobre aquário de bateria e eu queria tirar as maiores dúvidas que a galera tem me perguntado, tá? Então assim, vamos lá. Primeira pergunta, Diego, o meu aquário tem que ser de vidro ou ele tem que ser de acrílico? Gente, na verdade é assim, ó. Eu queria que você entendesse a função do aquário. O aquário de bateria, a redoma de bateria, ela serve pra gente... Ela tem duas funções. A primeira função, e o que mais a galera utiliza, é que é pra gente diminuir o volume. Não vou falar barulho que os bateristas vão ficar bravos comigo. É pra diminuir o volume da bateria para a igreja. Quando eu falo volume, o que acontece? Geralmente, quem está perto da bateria, que essa pessoa sente muito mais o volume da bateria chegando nela, porque é um instrumento acústico. Para você ter uma ideia, tem igrejas que tem 30 metros de profundidade e a bateria ela acaba sobressaindo. Então, qual é a função de um aquário, de uma redoma, tanto de vidro quanto de acrílico? É parar esse som dessa bateria acusticamente e a gente colocar junto com os outros elementos, com a banda, com os microfones, na caixa de som. Então o que acontece? Quando eu fecho a bateria, eu faço com que o som dela saia somente pelos microfones. E aí eu consigo controlar o som dela, como os outros instrumentos. Por exemplo, uma guitarra, um violão, se a gente não abre o volume na mesa de som, a gente não tem o som desses instrumentos. E a bateria basicamente é a mesma coisa. Como ela é um instrumento acústico e é alto por causa dos pratos e tambores da casa da caixa, a gente não tem esse controle. Se a gente fechar o som da mesa de som, a bateria continua saindo. Então, a função é essa. A principal função é essa, é a gente tirar esse som acústico que vai direto para a igreja. Tá, Diego, por que eu tenho que tirar esse som acústico? Porque acontece o seguinte, imagina que a gente está num ambiente e esse ambiente não tem nada de volume, tá zero, o som está desligado, aí o baterista vai lá e começa a tocar. O que acontece? O som sai do 0 e vai pro 7. Por que pro 7? De 0 a 10? Porque o cara toca alto, os pratos é um som mais estridente e o som é forte. Então o que acontece? Quando eu abro os outros instrumentos, imagina que a bateria sem um som ligado, sem nada, somente ela tocando, ela vai no 7. O que acontece? Se ela vai no 7 e eu tenho que abrir a banda, eu tenho que colocar vozes e fazer uma mixagem, automaticamente eu tenho que trabalhar com esse som 8, 9, 10. Por quê? Porque a bateria ela dita a regra. Como ela é acústica, a gente não consegue controlar esse som, a gente tem que partir dela para cima. Ou seja, as vozes têm que estar acima da bateria. Só que para as vozes estar acima da bateria, os outros instrumentos para fazer a mixagem, a gente acaba elevando o volume e acaba sendo ensurdecedor. E em alguns casos, não tem nem como cobrir. Então acaba que o técnico não consegue nem colocar a bateria no PA, no som da igreja. E aí fica alto para quem está mais perto da bateria e baixo para quem está mais longe. Então seria interessante você entender esse conceito. Que a ideia não é inibir o som da bateria, muito pelo contrário, é para a gente poder controlar o som da bateria. Tá, beleza, já entendi que a ideia é a gente segurar. Ok, eu uso vidro ou uso acrílico? Os dois materiais eles fazem a mesma função, porém o acrílico ele é menos resistente do que o vidro, porém o vidro é mais pesado. Então tem algumas coisas que você precisa avaliar. Vamos lá, algumas coisas. Vou pedir pro Kaique colocar uma tabela aqui do lado, embaixo, qualquer lugar aqui só para você entender. Então vamos lá, preço. Qual que é mais caro, o vidro ou o acrílico? O acrílico é mais caro. Peso, qual que é mais pesado, o vidro ou o acrílico? O vidro. O som, você acredita que se a gente tiver, vamos colocar assim em pé, ó. Eu tenho 2 folhas de acrílico ou 2 folhas de vidro e eu
fizer uma vedação no vidro aqui e o acrílico só fazer uma sobressai um ao outro assim, né? Ele passa um pouquinho para dentro do outro e tem um parafuso. Qual o som que vai sair mais? Do vidro ou do acrílico, né? Por testes, eu já testei o acrílico, ele vaza mais o som do que o vidro. Resistência, qual é o cara que resiste mais, o vidro ou o acrílico? Então, por vários motivos, no meu ponto de vista, eu acho que vale mais a pena o vidro, tá? A única coisa que eu acho que é ruim do vidro é porque ele é pesado. Então, se você precisar movimentar esse camarada, você precisa pôr ele numa plataforma com rodinha e você movimenta. O acrílico é mais fácil de você manusear, tá? Só que a questão não é só essa também. Tem o restante do tratamento. Não adianta, imagina só, a gente vai fazer uma redoma ali, a gente vai colocar os camaradas lá dentro e a gente tem que tratar acusticamente. Se a gente não tratar, o som que os microfones vão fazer essa captação, eles vão sair horríveis, vão ser muito ruins. Então a gente precisa fazer o tratamento do teto e a gente precisa fazer o tratamento nas costas e, se possível, no chão. Então a ideia é fazer essa redoma e tratar o teto, o fundo, que é as costas e o chão. Aí você vai ter um som controlado, você não vai ter tanta reverberação dentro do aquário e você vai inibir que o som saia acusticamente para quem está dentro da igreja. E ele vai sair junto com os outros instrumentos no PA. Então o técnico de som consegue controlar isso. Eu acredito que eu já consegui responder todas as perguntas em cima disso, que eu já prolonguei aqui e não fiquei dando tópico, mas a ideia é essa, ok? Então se alguém tiver mais dúvida, me chama aqui no Instagram, a gente vai trocar uma ideia e eu tento responder e tento te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Não esquece de compartilhar, manda para aquele batera que gosta de tocar um pouco mais forte, manda aí pro seu líder e tamo junto. Comenta aqui para mim o que você usa aí na sua igreja, você usa acrílico ou usa vidro? Beleza, galera? Tamo junto, valeu!